Bem, amigos, terminou, né? Terminou talvez a passagem do Renato Gaúcho no Fluminense e terminou a melancólica participação do Fluminense na uma das Copas Sul-Americanas menos disputadas, talvez, da história ou dos últimos anos. É por isso que a gente vê que os brasileiros não conseguem vencer essa competição. São por partidas como essa que a gente viu do Fluminense hoje contra o Lanús que a gente enxerga o porquê que os times brasileiros não avançam na Sul-Americana, não vencem, não tem hegemonia. Porque só pode ser de sacanagem, mano. No caso do Fluminense, eu acho que nem só sacanagem. Eu acho que é falta de qualidade. Se você pegar jogadores como o Otávio, como o René, que nem o Freitas, que mais? O próprio Serna, infelizmente, o Everaldo, meu pai do céu. O Fluminense tem muito jogador mediano para baixo. Então eu acho que esse é o problema. Minha cabeça tá torta. Enfim, não tem muita dinâmica, vai ser pocket, gente. Tá na conta do Renato. Não tem para onde fugir. A ida tá na conta dele. Postura extremamente covarde. Era um jogo para atacar um pouco mais. Era um jogo para se expor um pouquinho mais, para conseguir finalizar, para conseguir vencer. E foi extremamente covarde e perdeu o jogo. Na volta, começa pressionando, cria oportunidades, mas o 9, que ele deu anuência para ser o 9 da temporada, que na visão dele era bom, perdeu no mínimo 4 gols no primeiro tempo, 4 gols com oportunidades factíveis de sair gol. De cabeça ele se antecipando, finalização, e foi incapaz. Eu peço desculpas, quem viu o vídeo da ida dizendo que ele foi bem, eu errei, é um erro meu. Esse jogador ele nunca mais vai ser pautado por mim como bom jogador ou como fez boas partidas. Para mim, ele estando em campo já é mal. O Everaldo, para mim, acabou. Na realidade, ele nem começou, né? Porque é um jogador horroroso, que não era para ter vindo. A gente vai pontuar, é óbvio que a culpa é do Renato, mas o Everaldo é um jogador assombroso, extremamente danoso pro Fluminense. E mostrou mais uma vez. Porque o jogo começa, o Fluminense tem a oportunidade e ele desperdiça todas elas, porque ele é um jogador horroroso. Horroroso. Nem o talismã do azar, que é o Soteldo, entrou no jogo também, graças a Deus. E o Renato, uma incoerência absurda, né? Quem diria? Não leva o Soteldo para o jogo contra o Vitória, que era um time reserva, o Fluminense vence. Claro, na mulher do azar. Ele vai para o banco e sequer é cogitado. Então, por que levou ele? Entendeu? Ele levava o Bernal, talvez o Bernal entrasse e fizesse menos merda do que o Otávio. Enfim, o primeiro tempo o Fluminense abriu o placar, o Lúcio fazia uma boa partida, o gol do Canobi foi bonito. Enfim, o time estava indo para cima, estava indo bem. Até jogou bem o primeiro tempo, na minha visão. Mas aí acontecem alguns fatores, alguns elos que levam o segundo tempo ter sido ruim, e porque do Lanús ter aproveitado, eu acho que conseguindo empatar o jogo e sair com a classificação. Teve uma confusão, não sei quem começou, enfim, são argentinos contra policiais, e enrolou pra caramba, pra caralho o segundo tempo. Enrolou. O time Fluminense, bum, torceu o Fluminense, bum. Mas já viu, né? E o Lanús gostou disso muito, enrolou muito tempo. Demorou demais. Aí já viu, o Fluminense perdeu o ritmo totalmente. Ele mexe também, ele bota o Otávio no lugar do Hércules, e o Fluminense perde em dinâmica em 100% no meio. 100%. Você vai falar, você não tá puto? Eu tô puto pra caralho. Tô muito irritado, porque o time do Lanús é do nível do Sport. É um time péssimo, horroroso. Mas eu tô tentando não explodir, porque tá de noite, tá tarde. E porque se eu gritar não vai adiantar nada. Até porque o cidadão pulou do barco, né? Pelo que a gente ouviu. Então, uma coisa de cada vez. Porra, é muito difícil, cara. Cara, que eliminação merda, cara. Que postura bosta. Que jogadores ruins. Eu falei que o time era uma merda, né? Eu falei que o time era uma merda. Eu falei. Ele tira o Hércules, que não vinha fazendo uma boa partida, mas o Hércules é um jogador extremamente dedicado, um jogador que se desdobra, que é um jogador que corre, que tem brilho, que tem vibração. E ele bota o Otávio. Gente, 1h da manhã agora. 1h da manhã. 1h da manhã agora. E eu devo estar com a mesma disposição do Otávio. Se eu acordando amanhã, dormindo nada, eu vou ter a mesma disposição do Otávio. Então, é isso que fica.
Um jogador que não correu, deu espaço pra caramba. No gol do Lanús foi ridícula a postura da defesa do Fluminense. Eu acho que foi erro do René e do Otávio. Jogo que não marca, jogo que tá lá pra marcar. Talvez ele tenha entrado pra armar um pouco. Não fez porra nenhuma disso. Excepção, um jogador horroroso. Não basta o time ser ruim. Aí ele mexe e tira o Serna e o Lúcio pra botar o Keno e o Riquelme. Riquelme? Não, o John Kennedy. E aí é o grande finale de Renato Gaúcho, né? É o grande finale. É o grande finale de Renato Gaúcho. Praticamente. E depois o Riquelme aí já é fim de feira. Mas o grande finale de Renato Gaúcho no Fluminense foi tirar um meia, time precisando vencer, ele tira um meia, bota um ponta e bota um centroavante. Centroavante esse que não é bom de cabeça. Então a ideia era chuveirar a bola na área. O Fluminense não tem nenhum jogador com essa característica, porque foi opção do treinador e opção do senhor Mário Bittencourt, né? Fez uma janela de merda, mais uma vez. Mais uma janela tosca, que traz o Soteldo, que Jesus é inacreditável como o Soteldo é merda. Tem outra como atleta, né? Porque pessoa não conheço. Merda, jogador de merda. O Santi Moreno chegou e não joga. Então, e o Lúcio Acosta talvez tenha sido um acerto. De resto, é só merda. No início do ano, ele faz o auge da negociação de futebol, que é vender o Cauã Elias depois de um jogo e trazer o Everaldo. E o que é o Everaldo, né? É um atacante que tenta fazer pivô e não consegue. Quando é para acelerar a jogada, ele trava. Quando é para ter um toque rápido, ele não toca. E quando é para finalizar, ele faz o que ele fez aí hoje no Maracanã. Um vexame, uma nojeira. Um jogador que, sinceramente, me enoja vendo jogar. O pior 9 que eu devo ter visto. Camisa 9, né? Fixo. Enfim, teve Adeilson, ou enfim, assim, Chiesa. Usaram a 9 também. Não tem nem a função de 9, usaram a 9. Mas esse daí, o Everaldo, é puta que pariu, mano. Que jogador merda. Enfim, da tática a gente não tem mais muito o que falar. O primeiro tempo foi bem. Vamos elogiar o que é bom. Foi bem. Só que o treinador optou por um centroavante que não faz gol. E aí, tiro pela culatra. No segundo tempo, quando ele bota o Germán Cano, o Cano não tem oportunidades, que nem o Everaldo teve. E isso também teve bola atrás no primeiro tempo. O Fluminense teve oportunidades para vencer o jogo. Bem. Só que pecou do time ser uma merda, como eu venho pontuando o ano inteiro. O time é uma porcaria. O time é ruim. São uma quantidade muito grande de jogadores medianos, que na minha visão é ruim. Então eles são ruins, então é uma merda. Mais uma vez, um título, uma possibilidade de título, né, jogada fora, mas a diretoria adora. Os feitos dela estão lá no livro lá de gestão, de contas da gestão, em coisas maravilhosas como 14ª classificação para Sul-Americano. É isso aí, né? É o saldo da Sul-Americana do Fluminense. O Campeonato Fluminense desdenhou, que eu acho justo, mas conseguiu ir muito bem, mesmo desdenhando. Na situação que era para levar a sério, não levou e conseguiu ser eliminado por uma equipe extremamente fraca, que não se esforçou muito para vencer, não teve muitas oportunidades, mesmo assim o Fluminense conseguiu perder os jogos. Então é isso. Eliminado. Numa situação de meio de tabela palmole no Brasileiro. A gente não sabe se vai reverter, se vai ficar no G6, vai ficar disputar um pouco mais acima. E na Copa do Brasil, já que o treinador foi arregão e pediu para sair, foi isso que a gente viu, a gente não sabe se o Fluminense vai ser competente de vencer o Vasco. Em termos de time, eu creio que seja melhor, no geral. O ataque do Vasco talvez seja um pouquinho melhor que o do Fluminense. Então, no geral, acho que o Fluminense tem mais capacidade. Mas quem vai ser o treinador? Roger Machado? Thiago Nunes? Aí pede pra sair, irmão. O Thiago Nunes não deve sair da LDU, não. Mas se o Fluminense trouxer o Roger, é fim de ano total. E vai ter que demitir mais um treinador no outro ano, né? Que é o que vem sendo feito. E pro senhor Renato Gaúcho, eu acho que o saldo dele na Copa do Mundo foi muito positivo. Na Copa do Brasil, creio que tenha sido positivo. Não muito positivo, mas positivo. O jogo do Bahia foi um jogo muito bom. A Sul-Americana, o Fluminense desdenhou e conseguiu fazer o básico. E mandou muito mal contra o Lanús. Foi uma das maiores merdas que ele fez. E o Campeonato Brasileiro dele também é muito aquém. Mas o nível é baixo, o Fluminense conseguiu ser mediano, que é o time mediano que tem. Enfim, foi covarde. Pediu pra sair. Feio, muito feio. Mas enfim, o Fluminense segue, o Fluminense continua. E domingo tem jogo contra o Botafogo. Esperamos que com uma vitória, que esses caras tomem vergonha na cara e vençam o Botafogo. 10 minutos, consegui enrolar vocês. Meu Deus do céu, tenho pena.
Enfim, é isso, galera. Até a próxima jogo contra o Botafogo. Espero que sem estresse, né? Mas é isso. Valeu.